Quando a Justiça Acontece, Rádio GT. Olá, este é o programa Quando a Justiça Acontece, uma realização do GT, Gomes Torneiro Advocacia. Eu sou Maura Âmbar e aqui você vai conhecer casos reais que mostram os caminhos da justiça no Brasil e que podem servir de exemplo para o seu caso. No episódio de hoje você confere: frigorífico condenado em R$10 mil por danos morais pela dispensa discriminatória de trabalhador com epilepsia. Segundo a AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, a 4ª Câmara do TRT 15 condenou, por unanimidade dos votos, um frigorífico a pagar indenização por danos morais de R$10 mil pela dispensa discriminatória de um funcionário com epilepsia. No recurso do trabalhador, julgado parcialmente procedente pelo juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sertãozinho, ele também pediu, entre outros, diferenças entre horas extras e pagamentos de 100% das horas extras nos feriados trabalhados. Segundo informou o trabalhador, que defendeu em seu recurso a concausa entre doença e trabalho para justificar a nulidade da dispensa, por ser discriminatória, já que estaria inapto no momento da dispensa por se encontrar em tratamento, a perícia falhou porque não teria analisado, abre aspas, todos os pontos formulados e que o laudo seria contraditório e superficial, fecha aspas, afirmou. Mesmo entendendo pela falta de nexo, a perícia concluiu, porém, abre aspas, pela limitação funcional, fecha aspas, mas confirmou que, abre aspas, o quadro agudo de epilepsia não englobaria a atividade, fecha aspas. Segundo declarou a perícia, abre aspas, as primeiras crises ocorreram em 2015, fecha aspas, mas o trabalhador também, abre aspas, tratou crises convulsivas na infância, e que, após o tratamento adequado, houve um controle das crises convulsivas, não havendo empecilho para o desempenho das atividades na reclamada, fecha aspas. O relator do acórdão, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, afirmou que, abre aspas, a caracterização da dispensa discriminatória independe do nexo de causalidade entre a moléstia e as atividades desempenhadas, fecha aspas. Sendo que, abre aspas, a existência de nexo de causalidade é irrelevante para o caso. Segundo o relator, abre aspas, ficou demonstrado que o reclamante de fato é portador de epilepsia, inclusive por conclusão do laudo pericial. Fecha aspas. A empresa negou que tivesse dispensado o trabalhador por razão da doença, abre aspas, já que esta é altamente controlável com medicamentos e que, uma vez que o trabalhador, após buscar tratamento, não mais faltou ao trabalho e retomou as atividades normalmente, fecha aspas. A dispensa foi, segundo afirmou, abre aspas, uma questão administrativa e que vários outros empregados foram dispensados no mesmo dia e não teve relação com a doença, fecha aspas. Segundo foi informado nos autos, 10 pessoas foram dispensadas e outras 16 foram contratadas. O colegiado entendeu assim que, abre aspas, a mão de obra era necessária, tanto assim que foram contratadas mais pessoas do que as dispensadas, de modo que a dispensa não foi resultado de redução do quadro de empregados, de dificuldades financeiras, fecha aspas, e que, portanto, ficou, abre aspas, caracterizada a dispensa discriminatória, já que a reclamada confessou que tinha ciência da moléstia, fecha aspas. O acórdão ressaltou ainda que, abre aspas, embora realmente o tratamento medicamentoso do problema regularize a condição do doente, a epilepsia é doença grave que enseja estigma e preconceito, e o tempo entre a última falta do trabalhador e sua dispensa foi muito curto para convencer que o desligamento tenha sido mera decisão administrativa, fecha aspas.
Nesse sentido, e nos termos da súmula 443 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o colegiado considerou que, abre aspas, se presume discriminatória a dispensa e que torna o ato nulo, fazendo jus o trabalhador à reintegração, ao pagamento de salários referentes aos meses de afastamento e, considerando o ato discriminatório, que configura ilícito, o reclamante também faz jus à indenização por danos morais, fecha aspas, e fixou a indenização em R$10 mil, considerando a capacidade financeira da empresa e a gravidade do ato ilícito. O colegiado julgou assim pela reintegração do trabalhador e condenou a empresa a pagar a ele, além dos danos morais, abre aspas, a remuneração que teria direito desde o final do aviso prévio até a efetiva reintegração, fecha aspas. E também salientou que, como, abre aspas, a perícia foi realizada com o fim de determinar a dispensa discriminatória e esta foi reconhecida por este colegiado, o trabalhador não foi sucumbente na pretensão objeto da perícia, de modo que, nos termos do artigo 790-B da CLT, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da reclamada, fecha aspas. O colegiado também condenou a empresa a pagar ao trabalhador os 10 minutos diários de espera do ônibus como efetivamente trabalhados, por entender que, abre aspas, ficou cabalmente demonstrado que o trabalhador se ativava habitualmente em sobrejornada, de modo que o tempo que ele passava aguardando o ônibus era, sim, tempo à disposição do empregador, já que atendia às necessidades da empresa, aguardando que todos os empregados terminassem seus afazeres e a troca de uniforme para irem embora na mesma condução. Fecha aspas. Também acatou o pedido do trabalhador para condenar a empresa a pagar os feriados trabalhados sem compensação com um adicional de 100%. Este foi o programa Quando a Justiça Acontece. Qualquer dúvida sobre este ou demais assuntos jurídicos, você pode entrar em contato com o GT Gomes Torneiro Advocacia através do telefone 19 4117 0433 ou por WhatsApp, que é o 19 98753 4040. Você também encontra mais informações no site www.gomestorneiro.com.br. Um abraço e até a próxima! GT Gomes Torneiro Advocacia, o seu direito levado a sério.